Boa tarde, Boa né? tarde, secretário. Tudo bom? Grande satisfação voltar aqui à Rádio Onda FM. Grande prazer estar aqui com você, com Itajaí, com Tino, com Alô. Cristina. Oi. Boa tarde, Marão. Tudo bom? Grande satisfação estar aqui novamente contigo, com Tino, com Cristina, com Itajaí, que são parceiros de longas datas já, desde a época da associação comercial, que nós éramos aqui vizinhos, na verdade, de prédio, mas essa sintonia, essa parceria continua independente do local que eu esteja. Maravilha. Secretário, deixa eu dar um recadão aqui. Atenção, podólogos, manicure de Sage região. Chegaram Gengitol e Gemaxi. Tratamento hidratante e rejuvenescedor para unhas e pés. E tem mais, viu? Você pode ser um revendedor e aumentar o seu faturamento mensal. Nessa crise de pandemia, que tal aumentar o faturamento? Faça parte dessa equipe, seja um vendedor, é muito fácil. Ligue aí para o professor e podólogo Walter Marques, 719-8874-1740. Vou repetir, professor e podólogo Walter Marques, 719-8874-1740. Vou repetir, tive um problema no pé, fui a 4 médicos. Quem resolveu foi o podólogo, professor Walter Marques. E ele tem Gengitol e Gemax, produtos fantásticos. Você pode ser revendedor e pode utilizar aí também, viu? 719-8874-1740. Procure o grande Walter Marques. Secretário Wenderson Brito, e como é que está essa polêmica, né? Estão soltando vídeos de que o prefeito Genivaldo Eulino, na época da campanha, dizia que era contra o funcionamento aos domingos, e aí já estão dizendo que ele agora é a favor. Dê uma explicadinha, por favor, meu querido Wenderson Brito, meu amigo secretário, por favor. Marão, muito boa tarde. Hoje estou, Marão, na Secretaria de Administração e Planejamento, né, estava como secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Como vocês todos sabem, eu tenho uma identidade, uma trajetória nas entidades empresariais. Fui gerente durante 8 anos da Associação CDL Sindicato e acompanho de perto essa discussão, toda essa questão que envolve o horário do funcionamento do comércio, até porque eu fui gerente do Sindicato Patronal durante esses 8 anos. Então, minha função aqui, apesar de não ser minha pasta, a pasta hoje é representada pelo secretário amigo Marcelo Barreto, né, que inclusive na semana passada esteve aqui já explicando também, mas eu faço parte dessa história, eu faço parte desse diálogo e acho que vale a pena vir aqui também para poder esclarecer vários pontos que surgem uma série de dúvidas acerca dessa lei. Então pronto, secretário. Esse programa é um programa aberto para você falar com o povo da Bahia, líder de audiência. Olha, mensagens 971-6971. Mas deixa eu fazer o seguinte, Tinão tem uma pergunta aqui para você. Grande, super gigante da comunicação. Meu irmão Tino Alves, meu negão de fé, meu irmão camarada. Tinão, vem aí, Tinão. Pergunta ao secretário Tino. Mário, Cristina Pita, que é a primeira pergunta aqui da rodada dos companheiros aqui do estúdio. Com ela, companheiro. Massa, então beleza. As mulheres sempre primeiro, Tinão. Eu já ia te corrigir, mas olha, eu vou deixar aqui uma pergunta para o secretário Wenderson Brito. O que muda com o retorno da lei do livre comércio e se os comerciários, né, a classe, terá algum prejuízo? Cristina, uma excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo mundo tem interesse justamente que seja esclarecida. Eu vou começar o seguinte. Essa discussão de horário de funcionamento do comércio, ele não começou, não é nova, né? A primeira lei que foi estabelecida aqui no município foi a Lei 690 de 2000, que foi aprovada pelo então prefeito Álvaro Bessa. E quando a gente busca essa lei, Cristina, a gente observa que, na verdade, o funcionamento era facultado às empresas, certo? E o horário de funcionamento era estabelecido pelas empresas. Era uma lei de uma folha, certo? Essa lei, ela durou durante 8 anos. Então, em 2008, a Lei 975 do prefeito Ovaldo Rosa fez alguns ajustes nessa até então lei aprovada pelo gestor Álvaro Bessa. E o que foi que mudou, Cristina, da lei de Álvaro para a lei de Evaldo, né? Estabeleceu o seguinte, que o horário de funcionamento do comércio varejista, ele seria sujeito à autorização do Poder Executivo Municipal.
certo? Então foi o primeiro ponto de alteração. O segundo ponto foi que para a empresa ela fazer esse requerimento para o município, era necessário apresentar a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. O que seria a convenção coletiva de trabalho? Que é o acordo estabelecido entre os sindicatos, patronal e dos comerciários. Então, é um documento, inclusive, que a convenção de acordo, que é legítimo, tem força de lei. Então, essa negociação é extremamente interessante entre os sindicatos, porque eles que estabelecem, eles que negociam o horário de funcionamento das suas respectivas categorias. Então, para poder você fazer esse pedido, você precisava fazer esse requerimento ao município. Entretanto, farmácias, supermercados, padarias, restaurantes e postos de combustíveis não necessariamente não precisavam dessa autorização. Por quê? Porque são categorias consideradas como essenciais. Que já funcionam nesse período. Então, assim, não é incomum você passar e ver o supermercado, padaria, restaurante, posto de combustível, farmácia aberto. Isso a gente pode, inclusive, confirmar durante o momento de pandemia. Então, quando a gente falava naquela questão do fechamento do comércio ou não, você vê que existia uma particularidade nesses segmentos, porque a gente tem que levar em consideração a essencialidade desses segmentos. E também não precisava das autorizações para datas comemorativas, por exemplo, São João, Natal, alguns feriados que, de certa forma, incentivam e contribuem bastante para o movimento do comércio, para a geração de emprego e renda. Então, cabia ao Poder Executivo fiscalizar essa lei. Agora, um ponto específico, que tanto na lei de Álvaro quanto na lei de Evaldo, é que ambas as leis elas têm que respeitar a CLT. O Anderson, que é a CLT? A Consolidação das Leis do Trabalho, que é a lei que justamente regulamenta a relação trabalhista entre empregado e patrão, né? Falando assim dessa forma. Então, nenhuma das leis dessas duas leis, ela fere o direito do trabalhador, porque independente do que ocorra, a empresa ela tem que seguir a CLT, certo? Que é a lei que estabelece a relação de trabalho. E o que é que acontece? Essa lei do prefeito Evaldo Rosa, ela durou durante 12 anos. Ela durou de 2008 até 2020. E funcionou muito bem. Existia, ele digo, não eram poucas as vezes, todos os anos os sindicatos sentavam para poder negociar os horários de funcionamento, a convenção coletiva de trabalho. Então o município ele ficava, na verdade, aguardando até que os sindicatos estabelecessem essas negociações, porque o negócio é bom quando é bom para os dois. Então por isso que existem as rodadas de negociação. E quando foi em dezembro, exatamente dia 16 de dezembro de 2020, no final do ano passado, já no final do ano, essa lei foi alterada, né? Essa lei que existia desde 2008 foi alterada. E o que foi que aconteceu aqui, Cristina? Se você pegar, saiu a questão continuava a autorização do Poder Executivo Municipal, entretanto, saía a Convenção Coletiva de Trabalho e somente permitia a questão do acordo coletivo, ou seja, da empresa com o sindicato dos trabalhadores, ou seja, tirou-se o sindicato patronal da questão da negociação, mesmo que a lei federal estabelece a questão da convenção coletiva como lei, como instrumento legal, né? E outro ponto também que foi retirou-se a questão dos supermercados e das padarias como aquela permissão automática, ou seja, deixou de ser essencial. Isso fere também a questão da essencialidade dessas categorias que são essenciais. Então, tirou-se. Então, essas empresas só podem abrir, né, essas empresas que são essenciais, só podem abrir mediante, no caso do feriado, mediante acordo coletivo e não mais convenção coletiva, certo? E a votação de hoje não vai mudar o não vai fazer nova lei em geral. E uma coisa somente exatamente. Então assim, o comércio em geral, ele continua seguindo o mesmo horário. Exato. Certo? Qualquer alteração que possa vir de qualquer segmento que não seja esses essenciais, tem que passar por atualização da prefeitura e também dos sindicatos. Então, o que é que a prefeitura vai fazer? E, inclusive, nessa lei que foi aprovada em dezembro, já estabelece o funcionamento de supermercado todo domingo até as 14 horas. Essa lei nova que está para ser votada, ela Sim. reforça, no caso, só a abertura dos feriados? Pronto. Aqueles domingos que caírem no feriado? Qual é a proposta? O que é que a gente observou? Essa lei,
que foi aprovada no ano passado, ela limita de várias formas o funcionamento do comércio. E a gente precisa, Cristina, vou ser bem sincero a você, nós somos uma cidade considerada a capital do Recôncavo. Nós somos hoje uma cidade de referência, então nós precisamos nos estabelecer enquanto capital do Recôncavo. Então a gente precisa avançar nas leis. Então é um dos compromissos do prefeito Genival a geração de emprego e renda. Se você for pegar... É isso que eu ia te perguntar, Sim. porque com essa nova lei podem surgir, gerar novos empregos. Então, só que assim, é um detalhe, não é uma nova lei. Na verdade, a proposta de hoje é que a gente retorne àquela lei que estava em vigor de 2008 a 2020. Agora, Wenderson, você como secretário da pasta e com a experiência que você tem dentro do comércio de Santo Antônio de Jesus, com a chegada, com a aprovação dessa nova lei, nós poderemos ter, por exemplo, as lojas do shopping abertas aos domingos? Por que é que isso ainda não acontece aqui em nossa cidade? Qual é a ótica da prefeitura na nova gestão para fomentar, por exemplo, essas novas oportunidades de comércio abertas e, consequentemente, ao que a gente espera, novos empregos? Pronto. Vamos lá. Uma coisa que é para deixar um ponto para deixar muito claro, tá, Jair? Acho que na minha fala eu expliquei, é que na verdade não é uma lei nova. Na verdade a gente quer, que a lei volte da forma original, da forma que funcionou de 2008 a 2020. É o retorno de uma lei anterior. De uma lei anterior, que na verdade sempre funcionou. Outro detalhe, a lei ela não estabelece a mudança na carga horária do funcionário. E também não é de todo o funcionário do comércio. O que é que essa lei na prática faz? E nem mexe nos direitos. Nem mexe nos direitos, porque os direitos do trabalhador eles sempre vai ser assegurado pela CLT. Então existe uma diferença muito grande entre horário de funcionamento e carga horária. Eu vou ser muito prático na minha explicação, Itajaí. Imagine que uma empresa hoje ela funcione 24 horas. Né? Vamos supor, a gente tem casos de indústrias que não podem parar a produção, por exemplo. Ou existe, por exemplo, restaurantes que atendem 24 horas. Se o horário de funcionamento da empresa for de 8 até meia-noite, por exemplo, isso quer dizer, Cristina, que o funcionário que foi contratado vai trabalhar de 8 à meia-noite? Não. Isso quer dizer o quê? Que para a empresa funcionar, ele vai ter que contratar no mínimo 3 turmas. Uma para trabalhar de manhã até de tarde, outra para trabalhar de tarde até de noite, e uma para trabalhar de noite. Isso ou seja, implica a geração de então eu tenho que gerar mais emprego, entendeu? Porque a CLT estabelece que o funcionário ele tem a carga horária de 44 horas semanais, ele podendo fazer até no máximo 2 horas extras no dia. Ou seja, não existe a possibilidade, Itajaí, de a pessoa trabalhar de 8 à meia-noite. Ou seja, então existe essa diferença entre o horário de funcionamento e a carga horária do colaborador. Então é uma forma. É uma forma a curto prazo, inclusive, de você gerar mais emprego, porque se a empresa optar por um horário de funcionamento maior, ela vai ter que, consequentemente, contratar mais para poder ela cumprir a lei. Mário. O Anderson, Tina, Itajaí, eu vou expressar mais uma vez aqui meu ponto de vista. É pensar pequeno uma cidade como a nossa grande Sage, capital do Recôncavo, teve agora a população aumentada, onde o comércio é uma referência, onde o Clube dos Mil é uma referência, a Feira de Sage é uma referência, o Shopping Itaguari é uma referência, e outras tantas referências que temos nessa cidade. Quantos homens, quantas mulheres se destacaram. Eu acho que é pensar pequeno, não sei se é da prefeitura, se é do sindicato, não pensar em abrir comércio sábado, domingo e feriado. Agora, tem uma coisa que eu não abro mão, que eu também sou trabalhador, meu velho. Eu trabalho até 2 horas da manhã, isso não me mata, não. E estou dizendo aqui todo dia, estou dizendo na frente do secretário, o Anderson Brito. Nunca tive dia de pai, dia de mãe, dia de amante, dia de filho, dia de avô, dia de namorado, dia do que for. Porque eu sou de trabalho, e trabalho não mata ninguém. Então eu acho que o comércio tem que abrir sim nos feriados. Agora, respeitar o direito do trabalhador. Não é simplesmente dizer, o não pelo não, e aí? O não pode abrir domingo, vamos descansar, vamos para a praia. Gente, vai ser bom para todo mundo. Agora, vai beneficiar quem está sem emprego, pode pegar hora extra. E eu repito aquilo que eu já disse e eu vou mais uma vez falar. O que seria de nós todos aqui, que estamos ao vivo aqui na Rádio Noé, no programa desse debate, dia 30, do 8 às 12h30, se não tivesse alguém trabalhando em posto de saúde, se não tivesse alguém trabalhando em maternidade, não tivesse trabalhando em hospitais, em postos de gasolina,
Então, eu acho, sabe, Wenderson, é pensar pequeno, criar polêmica. Agora, primeiro lugar, defender o direito do trabalhador. Defender o direito do trabalhador, bota o comércio para rodar, meu amigo, vai ganhar todo mundo, vai ganhar empregado, vai ganhar empregador, vai ganhar a prefeitura, vai ganhar governo, vai ganhar a cidade, vai ganhar tudo. Quanta gente não vem de fora para fazer compras aqui, rapaz? Eu não posso imaginar, modéstia à parte, Wenderson, eu já tive em 109 países, todos os países que eu fui, eu vi o comércio funcionando sábado, domingo e feriado. Essa é a minha opinião e eu não abro mão dela. Se tem ferido de interesse, o problema não é meu. Eu digo aqui, eu tenho liberdade para falar com responsabilidade que eu quero. Na minha opinião, respeita em primeiro lugar o direito do trabalhador e trabalhar dia de domingo, Wenderson. Marão, uma excelente colocação, sua opinião bastante importante nesse processo. É importante que fique claro, entendeu, Marão? As pessoas acabam confundindo essa questão da carga horária com horário de funcionamento. A empresa ela pode funcionar até meia-noite. Isso não quer dizer que o funcionário vai trabalhar de 8 à meia-noite, ou seja, ele vai precisar fazer escalas, contratar mais pessoas para poder atender esse horário. Agora, diga-se de passagem, não é todo mundo que vai fazer esse horário de expediente, mesmo a gente vendo cidades, por exemplo, maiores ou no mesmo Porto de Santo Antônio, o comércio funcionando. Você chega em Salvador, você vê o shopping funcionando até 9 horas, 10 horas, você vê supermercados funcionando até 0 horas, então, consequentemente, todo mundo ganha, porque você vai ter a rotatividade, porque Santo Antônio hoje é uma capital do Recôncavo, então, muitas vezes, um domingo que a pessoa atenda de outras cidades, pode vir aqui na cidade para poder comprar, muitas vezes, pessoas que trabalham durante o dia a dia, também não tem tempo para poder durante a semana aí, mas e tiram, de repente, o sábado de tarde, o domingo para poder comprar, e consequentemente, a curto prazo, a gente vai gerar mais emprego e renda. E é importante que a gente saliente isso, que também existe uma parcela da população, Itajaí, que está em busca de emprego. Claro. Nós tivemos hoje, vou dizer assim, exatamente aqui, vou ser bem direto com vocês, no ano passado, nesse mesmo período, deixa eu só abrir aqui, desculpa. Nesse mesmo período, nós tivemos uma queda em 2020 de 1.318 vagas, uma queda, ou seja, foram 1.318 vagas fechadas, foram 1.318 pais de família que perderam seu emprego. Esse ano, nesse mesmo período, nós já geramos 1.958 vagas, ou seja, são quase 2.000 novas vagas abertas, com empresas que vieram, com ampliação, e assim, a gente está na verdade, voltando àquela questão do movimento, porque o comércio foi bastante prejudicado pela questão do Covid, e está voltando. Então, assim, existe ainda, Amara, uma parcela muito grande de pessoas que estão desempregadas, que sonham, Itajaí, em vestir uma farda. Eu digo porque eu vejo isso todos os dias, lá na secretaria, eu recebo muito currículo, as pessoas buscando oportunidade, buscando voltar, tentando reerguer a sua vida, voltando de um momento pós-pandemia, que eu lhe garanto que seria o sonho delas acordar de manhã, vestir uma farda e ir trabalhar para poder colocar o sustento na sua casa. Então a gente precisa levar em consideração que existe uma grande parcela, Itajaí, que precisam desses incentivos, precisam dessas ações, que, diga-se de passagem, são ações que Santo Antônio deve começar a pensar sim, acho que já passou do tempo, né? Quando você fala do funcionamento do shopping, qual é a postura da prefeitura? Na própria lei que a gente quer aprovar é o seguinte, a abertura vai ser conforme a autorização do município. Entretanto, os sindicatos, tanto o sindicato patronal, o sindicato dos comerciários, tem que negociar uma forma que fique bom para os dois, mas que a gente possa poder funcionar, atender a população, que possa, acima de tudo, respeitar os direitos do trabalhador, mas que também gere oportunidades para as pessoas que queiram trabalhar. Tem gente que diz assim, o shopping não abre o comércio interno, as lojas do shopping não abrem aos domingos porque não tem movimento. Eu já sou da seguinte opinião contrária. As lojas não têm movimento porque o shopping não abre. Eu penso dessa forma, porque uma cidade de Santo Antônio de Jesus, com o porte que ela já chegou, tem um shopping, tem outros pontos onde tem comércio misto ali, junto, né? Lojas diversas. Não pode ficar só dessa limitação de só a praça de alimentação ou só o cinema funcionar. Sim. Uma coisa puxa a outra. E assim, Itajaí, acho que cabe, o próprio prefeito Genival, no seu compromisso de campanha, foi de gerar emprego e renda. Acho que todo mundo veio com essa expectativa, por ser empresário, por ter sido ex-presidente da Associação Comercial, e justamente já o papel que ele tem feito. São quase 2.000 empregos gerados nesse ano, através de ações como isso. Agora, entretanto, o Poder Executivo ele não pode interferir dessa forma
na questão do Não, comércio, claro entendeu? Então, assim, ele tem pode que fomentar, ele tem que pode fomentar, sugerir, criar leis que possam incentivar esse funcionamento, mas a decisão sempre final vai ser do empresário, vai Lógico, ser da classe. É o livre comércio. O livre comércio. Então, é através disso, Itajaí, que a gente está colocando o seguinte, o pessoal a gente não abrir a quer... mente um pouquinho mais aí para enxergar o horizonte de outra forma. Essa lei aqui de 2020, ela coloca limitadores, plenos limitadores, que inclusive o próprio colaborador ele vai sentir, porque ele vai reduzir com certeza sua hora extra, aquelas pessoas que estão querendo entrar no emprego, também não existe essa possibilidade, porque existe várias travas. E, na verdade, o que o prefeito quer justamente é fazer isso. Voltar àquela lei que funcionou de 2008 até 2020, que funcionou muito bem. E a ideia justamente é gerar mais emprego, renda e oportunidades aqui para nossa cidade. Tem áudio Ô, Enderson. Tem áudio para o secretário, Mário? O Enderson. Tino já fez a pergunta dele, Eita? Ainda não. E tem áudio para o secretário aqui também, viu? Sobre o assunto. Eu tenho uma pergunta. Vamos pela ordem botar Tino. Eu tenho uma pergunta para ele. Vou deixar logo. Secretário, eu quero a sua opinião pessoal aqui ao vivo, no Andaial Gente. Olha, sua atenção. Com credibilidade e experiência no mercado imobiliário, Leandro Corretor de Imóveis tem sempre uma promoção legal para você, viu? Aproveite, compre, venda ou alugue seu imóvel ligando para Leandro 75999940060. Fique ligado nessa, venha para Nandocar. Nandocar aqui tem tudo de bom. Sonho acessório para o seu carro é na Nandocar. Nandocar, a parada do seu carro tem manutenção de ar-condicionado. Nandocar é uma beleza. Na Roberto Santos, 7536313090. Café Seu Jorge, puro, cheiroso, gostoso, uma delícia de café. Antes dos áudios, a minha pergunta. Sua opinião pessoal, Enderson Brito, secretário, sobre o funcionamento do comércio aos domingos. E a pergunta do grande Tinão Alves, ao vivo no Andaial Gente. Pronto. Respondendo a sua pergunta, minha opinião. Eu compactuo com a mesma opinião da gestão. Eu acho que a gente tem que incentivar a questão do livre comércio e, acima de tudo, respeitar a CLT. Então, a gente fala sobre horário de funcionamento e não sobre carga horária do colaborador. Então, eu acho que quanto mais a gente permitir o livre comércio, essa autonomia, essa essencialidade que a gente está tratando do supermercado, nesse caso específico, a gente vai conseguir gerar mais emprego, renda e oportunidade aqui para a nossa cidade. Tino. Hoje à noite, secretário, o senhor ou outro representante da prefeitura estará na sessão logo mais às 19 horas? Sim, tá, já vou acompanhar lá a votação na Câmara de Vereadores. É uma votação democrática, né? Inclusive com a participação das pessoas, que as pessoas queiram assistir. Mas o que eu peço aqui, Tino, da população, é que meu papel aqui é esclarecer os fatos. Né? Eu não estou aqui como político. Sim, claro. Não estou tratando aqui de política. Na verdade, assim, eu sou político, mas político de políticas públicas, né? Através de assuntos de forma técnica, né? Então, assim, eu vim aqui hoje, como eu falei para vocês, estou na pasta de administração e planejamento, mas eu tenho história com esse tema, com as entidades, com a classe empresarial. Então, cabia a mim, diante de tantas notícias, de tantas informações que circularam durante a semana, vim aqui dar minha contribuição, esclarecer. Então, mostrar ao pessoal que ninguém vai ser escravizado. Escravizado acho que é uma palavra muito pesada, né? Pesada, porque a escravidão, ela corresponde no sentido de você trabalhar e não receber, não ter condições. Assim, não é nada disso. A gente está falando sobre horário de funcionamento, que não tem nada a ver com carga horária. Então, as leis continuarão sendo respeitadas. Agora a gente precisa criar oportunidades para as pessoas que estão buscando emprego. Já que estamos falando aqui de oportunidade de emprego, de planejamento do município, como é que a sua secretaria está acompanhando aí? Qual é a expectativa em relação à vinda do atacarejo para Santo Antônio de Jesus? O senhor tem alguma informação atualizada sobre isso? Por favor. Itajaí, uma coisa que eu sempre costumo falar nas entrevistas, eu estive como secretário da SEDEMA, né? A SEDEMA ela tem aquele relacionamento com a classe empresarial, com o meio ambiente, uma pasta muito importante que hoje está sendo coordenada pelo amigo Marcelo Barreto, né, tem desempenhado um bom trabalho junto à pasta. Estava aqui conosco na última semana. Exatamente, eu acompanhei a entrevista. E eu estou na Secretaria de Administração e Planejamento. O meu contato é direto com as secretarias, o meu trabalho é um trabalho mais administrativo. Aí muitas vezes você pergunta assim, pô, Anderson, nunca mais você
esteve aqui, nunca mais esteve aqui para fazer entrevista, porque meu trabalho hoje é muito mais administrativo, então é justamente dar celeridade aos processos, transparência pública, licitações, contratos, então é um trabalho extremamente técnico e administrativo, né? Esse assunto sobre o atacarejo, ele está sendo tratado diretamente via gabinete, via Secretaria de Infraestrutura, via SEDEMA, justamente porque, mas o que eu tenho acompanhado acerca desse assunto é que realmente ali é um local que não é adequado para a implantação de um empreendimento desse porte, porque você vai gerar uma série de impactos, que são ali, seja de trânsito, uma série de impactos dali naquela localidade, que eu acho que, na minha opinião, né, como as empresas estão fazendo esses grandes hipermercados, que devem vir sim para a cidade, eu sou a favor que ele venha, mas num local que não gere esses impactos. Agora, a sua opinião, vem ou não vem? Eu torço muito que venha e que se chegue a um denominador. Falta muito, falta pouco? Acho que falta um empenho, Itajaí, eu acho que da parte da empresa em ceder e buscar como já foi oferecido, inclusive, uma alternativa, sem custo algum, para um local que não gere esse impacto. Ou seja, o que o município quer dizer com isso? Atacarejo, as portas estão abertas para você aqui no nosso município. Nós queremos que você venha aqui gerar emprego, renda, oportunidades. Entretanto, o local que você escolheu não é adequado. E nós sugerimos que você busque um outro local, assim como estão fazendo em várias cidades. Você liga para Lagoinhas, por exemplo, existe dois atacados desse porte, hipermercado desse porte, um em cada ponta da cidade, na entrada da cidade. Por quê? Você facilita estacionamento, a questão do transporte, questão dos ônibus. Então, atacarejo, seja bem-vindo. E chama o crecimento para a cidade no local onde ele se instalar, né? Isso atacarejo, é natural. Seja bem-vindo. Muito bem. Torço muito para que a gente consiga chegar num local que seja adequado para as suas instalações. Tino, o áudio aí que tem sobre o assunto em pauta, por gentileza, 12h41, vamos lá. Ô Itajaí, boa tarde, meu amigo. Ô Itajaí, faz uma pergunta ao secretário aí. Se é para o desenvolvimento da nossa cidade, por que o atacarejo? Foram todo mundo contra, não deixou o atacarejo vir. E outra, e por que não faz uma lei para o servidor público também trabalhar sábado, domingo, feriado? Só os pobres cotados do comércio? Faz essa pergunta aí por mim aí, junta aí, por gentileza. É porque o prefeito Genival Delini, com a bancada dele, os vereadores, era para fazer essa lei também, né? Pronto, Anderson. Fique à vontade. Pronto. Eu acho importantíssimo, Itajaí, a participação, as opiniões, os feedbacks, porque a gente vê justamente um termômetro, né, do que vem das ruas. Então, respondendo a primeira pergunta do ouvinte, inclusive já respondido, né? Já respondido. Nós, na verdade, em nenhum momento nós fomos contra a vinda do atacarejo. Pelo contrário, nós gostaríamos que o atacarejo viesse de fato para Santo Antônio, entretanto o local escolhido não é o local adequado. Então eu torço para que essa negociação, essas tratativas continue e o atacarejo possa achar um local adequado para a sua instalação e justamente para poder gerar emprego e renda para as pessoas que precisam. Em relação à questão de fazer uma lei, é importante reforçar que são regimes distintos. Né? O comércio ele segue pela questão da CLT e aí e os servidores eles seguem pela questão do estatuto do servidor. Isso. Então são atividades distintas, são categorias distintas. Entretanto, eu não teria problema algum, Itajaí, em formalizar, eu vou trazer para você essa expressão, formalizar o meu trabalho de sábado e domingo também, até porque nós trabalhamos. Então, eu vou até contar uma expressão aqui engraçada. Quando antes de eu ir para o município, né, Tino, me disseram o seguinte: não, sua carga horária vai ser de segunda a sexta, de 8 às 14. Eu nunca trabalhei nesse horário. Eu trabalho de domingo a domingo e não tenho horário, porque com a questão da questão da internet, você tem que estar justamente atendendo e justamente. Então a gente fica ali rotina online, de todo mundo, então a gente fica ali. Então não é comum de sair de lá às 16 horas, 18 horas, 20 horas, eu ia sair da prefeitura meia-noite, entendeu? Justamente para poder dar o meu melhor junto ao município, né, naquela função que foi designada. Entretanto, como eu expliquei a vocês, existe uma diferença nos regimes da prefeitura para o comércio. Não são regimes de trabalhos distintos que estabelecem cargas horárias distintas para as suas categorias. Muito bem. Mário Freitas. Não, então é isso aí, o que eu tinha que perguntar, eu já perguntei, eu sou a favor, não abro mão disso, claro, preservando o direito do trabalhador, eu sou a favor, Anderson.
E tô nessa aí do lado do povo. O povo pode pensar que eu tô contra, do lado da comunidade. Não tem nenhuma pretensão política, nunca tive, nem vou ter. E acho que é bom para todo mundo. Uma coisa que é bom para todo mundo, a gente não pode ser contra. Acho que é pensar pequeno ser contra o funcionamento do comércio aos finais de semana de feriado. É uma opinião minha, mas respeito o contraditório. Ô Marão, inclusive assim, eu vim aqui com o coração muito aberto, entendeu, Itajaí? No sentido mesmo, com a missão de esclarecer, porque realmente as informações que correm durante a semana, a gente que acompanha o processo não vê que não é bem assim, né? E aí eu queria também escutar aquelas pessoas que estão buscando emprego, que estão buscando oportunidade, que o sonho dela é acordar de manhã, Tina, e botar uma farda, e vestir uma farda e dizer o seguinte: eu estou indo trabalhar para poder sustentar a minha família. Eu acho que a gente precisa dar voz, dar espaço e, acima de tudo, também pensar sobre essas pessoas. E como eu falei a vocês, essa mudança, esse retorno dessa lei, ela não vai prejudicar nenhum servidor, porque a gente não está mexendo na lei da CLT. A gente está mexendo no horário de funcionamento e a proteção, a lei, a consolidação das leis de trabalho permanecem as mesmas coisas. Tem mais um áudio aí para a gente fechar essa entrevista com o secretário Wenderson Brito, 12h45, vamos lá. Boa tarde, Itajaí, boa tarde, Freida, boa tarde, Ed. Antes de mais nada, quero dizer que eu sou um fã de vocês, desse programa, que eu assisto diariamente. Um abraço, meu amigo Alci, vigilante do estadual. Eu queria comentar a respeito desse negócio aí de abrir o comércio domingos e feriados, né? Eu, como trabalhador, acho um absurdo. Outro dia vi Mário Freitas comentando aí que ele passou certa situação difícil lá em Asa de Arapiraca, no Rio de Janeiro. Só que eu acho que tem um certo tempo isso, né? Porque o futebol hoje, principalmente o futebol, está bem profissionalizado. Hoje a CBF não libera um jogo se o estádio não tiver a mínima condição de um jogo. Você vê que não entra mais repórter em campo, nem no fundo do campo fica, está muito organizado, entendeu? Mário Freitas estudou, né? Graças a Deus o estudo dele tem um bom trabalho dele, mas você já pensou que é o trabalhador chegar às 7 da manhã para trabalhar, sair às 18 horas, em pé o tempo todo no trabalho, chega em casa com a batata da perna doendo. O cara não tem ânimo nem para namorar, ou a mulher também, entendeu, meu amigo? Eu, como trabalhador, se me desse R$200 para trabalhar um sábado, um domingo, um feriado, eu preferia estar na minha casa. Mesmo porque muitas pessoas têm pais, mães que moram na roça, na zona rural, em outra cidade, precisa visitar, precisa ver, entendeu? Então, o empresário e os vereadores estão pensando em quem? Neles? Porque se fizer uma pesquisa aí, eu tenho certeza que 90% dos trabalhadores não queria trabalhar nem domingo, nem feriado. Isso é uma escravidão, isso é uma escravatura, como queira chamar. É só a minha opinião aí, entendeu, meus queridos? Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos. Pronto, Marcos. Peraí, Marcos me citou? Deixa eu entrar aqui. Fala, Marcos, sabe que hora eu terminei de trabalhar ontem, meu compadre? 1h08 da madrugada. E já estou aqui ao vivo. Vou continuar trabalhando à tarde e à noite, faço outro programa lá na Rede Excesso de Comunicação. Então, velho, trabalho todo sábado, todo domingo e todo feriado. E outra coisa, não pense nesse negócio de não ter repórter, não. Você tem que transmitir o jogo, sim. Hoje você faz o tubão. Você trabalha de casa, trabalha home, trabalha no estúdio da rádio, mas é trabalho também. Mas respeito a sua posição. Olha o que você disse. Se me der 100 ou R$200, eu não quero trabalhar sábado e domingo. É um direito que você tem, entendeu, meu velho? Respeito, porque você foi também muito respeitoso. Respeito, mas não concordo e não abro mão da minha opinião. Pode descer do céu aqui um papa e dizer para eu mudar minha opinião, que eu não vou mudar. Pelo menos vou ficar calado, mas não vou mudar minha opinião. Entendeu, Marcos? Obrigado, meu velho. Itajaí, eu queria também responder. Então, assim, agradecer a Marcos a participação. Quando a gente emite uma opinião, a gente tem uma questão seguinte: quem recebe, né, ela pode respeitar, como o Marão fez, né? Eu respeito, mas não concordo. Então, eu respeito também a opinião de Marcos. A gente tem que respeitar, porque cada um pensa de uma maneira. E cada um recebe a mensagem exatamente da forma que tem. Então, também, assim, deixar muito claro, a gente não está falando de escravidão, né? A gente acha que é muito leviano a gente falar de escravidão. Escravidão já é uma forma de trabalho, onde você explora, onde você não paga, onde você dá condições subhumanas, que não é o caso disso aqui. A gente está falando sobre horário de
de funcionamento do comércio, onde as leis serão mantidas, né, da CLT. Diga-se de passagem, todas essas categorias que estão citadas na lei já funcionam de domingo até as 14 horas. Né? O que está falando aqui somente sobre a questão dos feriados, certo? Que também não são muitos, né? Se você pegar no ano, não são muitos feriados. Entretanto, eu lhe garanto que tem muita gente que trabalharia, Marcos. Muita gente que está precisando desses R$200 que você citou, que você não aceitaria, mas também eu concordo eu respeito a sua opinião, mas eu te garanto que teria muita gente que aceitaria sim, que gostaria de ter esses R$200, esse seu salário no mínimo, porque minha avó sempre me dizia que o trabalho dignifica um homem. Dignifica o homem, né? E ninguém aqui está falando sobre exploração, ninguém está falando aqui sobre escravidão, e sim de criar mais oportunidades, criar mais chances de que mais pessoas sejam empregadas, respeitando, diga-se de passagem, as leis trabalhistas. Ninguém aqui está falando sobre a questão de não respeitar ou descumprir as leis trabalhistas. A gente está, acima de tudo, buscando esse equilíbrio onde as empresas possam funcionar de maneira estendida, possa gerar mais emprego e renda, respeitando, acima de tudo, a lei do trabalhador, que é a CLT. Pois é. Wenderson, 12h50. Tem mais uma pergunta aí, meu caro Tino Alves, que foi enviada aí pra gente, só pra gente encerrar de uma vez aqui essa entrevista. Vamos lá, pra gente poder liberar o Wenderson Brito, porque temos... Boa tarde, eu quero saber também da rádio aí se as escolas e as creches vão trabalhar nos domingos e feriado para tomar as contas das crianças, porque eu e minha esposa só tem um dia de domingos feriado para ficar com nossos filhos, tomar conta dos nossos filhos, passar um lazer com nossos filhos. E não troca o trabalho de vocês com o trabalho da gente não, entendeu? Vocês são um repórter, fica sentado aí conversando no ar. E as pessoas que trabalham de ajudante de pedreiro, as pessoas que trabalham pegando peso, aquelas pessoas que pegam peso, carregando peso. O único descanso que eles têm é só o domingo e feriado para descansar. Então não troca o trabalho dos outros pelos seus, porque vocês só ficam na rádio, no ar, sentado, e a gente aqui se acabando para dar o pão de cada dia aos nossos filhos. Então, como se fala, tá trocando as coisas pelas outras. Tá bom, vou fazer uma pergunta aí ao brother. Não sei se seus filhos nasceram sábado ou domingo. E se não tivesse maternidade no hospital aberta, parceiro, você não deu seu nome, como é que ficaria, hein? Seria para outra cidade para seus filhos nascerem, se for o caso? Ou filho de amigos seus, não é? Agora, e aqui para nós, quem trabalha como vendedor vai pegar peso, meu irmão? Tudo tem exceção, tudo. Não coloque regra geral, não. Que aquele cara que carrega pegando peso é digno, tão digno quanto o médico. E a gente não fica aqui só no ar-condicionado, não. Esse cara que está aqui, o Tino, está aqui do meu lado, vai pro... Deixa eu só fazer uma colocação. Posso Pois fazer não, uma colocação? claro, fica à vontade. Em relação a agradecer também o ouvinte também pela sua colocação. É importante esclarecer, eu acho que está tendo um desencontro de informações, Chino, em Itajaí. Porque assim, o pessoal está pensando que todo mundo vai trabalhar sábado, domingo, feriado. Não é dessa forma. O funcionamento do comércio varejista, ele tem que ter autorização do executivo municipal. Então a gente não está se tratando aqui das empresas e todo mundo, profissional liberal, pedreiro, trabalhar sábado e domingo. O que essa lei vai voltar é a lei que funcionar, por exemplo, a lei que funcionou de 2008, 2020, essa você trabalhava nesse período, domingo, não, então ela vai ser a mesma coisa. O que está se falando aqui dessa alteração é a questão de ter retirado os supermercados da sua essencialidade e não permitindo que ele funcionasse no feriado, entretanto no domingo ele todo funciona. E não quer dizer também que o colaborador vai trabalhar todos os domingos. A lei trabalhista permanece da mesma forma, entendeu? É importante que a gente tenha consciência, tenha a informação de forma mais clara, porque o excesso de informação, o excesso até de fake news que circulam aqui, acabam confundindo a população, e a ideia justamente não é colocar as pessoas para trabalhar de domingo a domingo. Não. Bom, Wenderson, só para fechar aqui com você,
Tem mais um texto aqui com a gente. O ouvinte mandou um texto aqui dizendo o seguinte, deixa eu liberar aqui. É muito fácil falar de 2 ou 3 turnos de trabalho, que isso não acontece na prática, porque as leis hoje não funcionam como deveriam. Imagine o comércio abrindo nos domingos e feriados. As pessoas já trabalham sem seus respectivos direitos. As pessoas já trabalham sem seus respectivos direitos e dessa forma vai escravizar sim. As leis não funcionam como deveriam, secretário. E outros falam que trabalhar aos domingos é bom porque... Aliás, e outros falam que trabalhar aos domingos porque ganha bem e não um salário mínimo. Quer dizer, Sim. falando aí para aquelas pessoas que trabalham domingo e apoiam que o trabalho aos domingos aconteça de forma Sim. normal, né? É uma questão de entendimento, entendeu, Itajaí? Porque assim, o que eu pude perceber é que todos os áudios, as colocações que foram feitas pelos ouvintes, foi deixando entender que o comércio todo vai funcionar de domingo a domingo e feriado. Não é dessa forma. O que a lei está propondo é a possibilidade dessas empresas funcionarem quando precisarem, certo? E tirando, e o que tirou é a essencialidade do supermercado como poder funcionar. Então não quer dizer que a lei que vai ser votada hoje, as pessoas vão trabalhar de domingo a domingo. Não é dessa forma, ela só vai retornar à lei que funcionou de 2008 a 2020 durante 12 anos aqui no nosso município e não teve esses problemas de funcionamento, né, como o pessoal está relatando, de funcionamento de domingo é feriado e as pessoas têm que trabalhar. Não é dessa forma. Muito bem. O último áudio aí, por gentileza, meu caro Tino Alves, 12h56. Vamos lá. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde a todos os internautas aí, a meu amigo Anderson aí que está aí presente, a Cristina e a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Foi feito um pagamento aí de verbas rescisórias a uma ex-agente político, secretária da gestão de Humberto Leite, ou seja, de 2015 a 2016. Época que o agente político não tinha o direito de receber essa indenização. O STF proferiu uma decisão sobre o assunto só em agosto de 2017. E a lei foi para a Câmara aprovada apenas em dezembro de 2017 pelos vereadores. O prefeito paga verba rescisória a ex-secretário em prazo anterior a que foi a lei determinada. Dá entendimento a outros também poderão pedir, né? Fora o fato de inúmeros outros pedidos de funcionários comuns que não foi atendidos também, né? Ainda há um entendimento do TCM Bahia, que informou que todo pagamento desse subsídio, sob poder de cálculo, a partir da decisão do STF, foi em agosto de 2017. Porque pagou, então, férias e décimo na época de 2015, 2016, quando essa não tinha esse direito. Já pensou se todos os vereadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos vierem pedir? Vai quebrar a prefeitura e a Câmara. Isso foi em maio. Os vereadores que deveriam fiscalizar nada fizeram. Estamos mostrando aqui e cobrando esclarecimento à prefeitura sobre essas e outras que não foram pagas ainda. Muito bem. Cadê o Ministério Público? Beleza. Inclusive Bahia, tem aqui... os procuradores têm de ver só um instantinho, as nossas inclusive nos lives, foi enviado aqui o Rede PDF Independente aos desse domingos. processo. O Anderson Brito também já teve acesso a isso, Anderson. Você pode falar. Esse é Chico Fortaleza, Eita? Mário. É muito longo o áudio, rapaz. Mas tem que ouvir, né, Mário? Pra gente entender do que se trata, né? Vamos lá. Mas um áudio muito longo. Ô, Chico, reduz o áudio. Então vem aqui ao vivo, meu velho. A gente vai botar um áudio de 3 minutos, velho, acaba o programa. Vamos lá, Anderson. Vamos lá, agradecer a participação de Chico. Eu sou uma pessoa, Itajaí, que eu recebo o feedback com muita tranquilidade. Com muita normalidade. Então o que acontece? Essa questão apontada por Chico, não adianta eu responder aqui de uma forma
mais subjetiva. Né? Justamente ele tem que, no caso, formalizar, né? Seria importante que ele formalizasse essa questão, para poder buscar esse processo, verificar se existe pareceres, né? Porque para você realizar um pagamento, existe todo um processo, um trâmite que é feito antes, né? Então você tem parecer jurídico, você passa com controle interno, uma série de avaliações. Caso seja, eu sou uma pessoa assim, eu gosto do que é correto, eu vou fazer a forma, estou na prefeitura para fazer o que é correto. Caso esteja alguma divergência, caso seja, por exemplo, não fosse possível realizar esse pagamento, tenha certeza que a gente vai abrir um processo administrativo para que isso seja corrigido, né? Então, assim, e fiquem à vontade, fico na CEAPLAN, viu Itajaí, para qualquer irregularidade, qualquer questão. Até o próprio Chico também, se quiser ir lá consultar você, né? Chico tem meu número, me conhece tem demais, seu número. tem. Então, pode mandar para mim, que eu faço questão de verificar toda e qualquer denúncia, pontuação, feedback que tiver relacionado à gestão, à CEAPLAN, eu vou estar à disposição para poder esclarecer os fatos e, se for o caso, até corrigir. Entendeu? Eu tenho essa humildade, Itajaí, de verificar, de checar mesmo. Valeu, Anderson. Tudo, fazer o que é certo. A gente sabe disso. Obrigado, querido. Boa tarde, um abraço na equipe, na família. Obrigado. Mário, vamos adiante. Vambora, ô Ita, só um minutinho. Pois não. Eu queria dizer, viu, Chicão, você tem toda a liberdade com a gente, que agora você também faz live. E um áudio grande aí, meu velho, não tem condição. Mas fale o que você quiser aqui. Ô Ita, gente, deixa eu dar um recadão aqui, que eu tô muito atrasado também, viu, velho? Olha, café Seu Jorge é puro, é cheiroso, é gostoso, uma delícia de café. É o melhor café que existe. Pneu Fácil, seu carro em boas mãos. Revisão completa você encontra na Pneu Fácil, onde a mecânica é sempre levada a sério. Este mês tem promoção de limpeza de bicos e injetores, apenas R$60. Corre e aproveite. Pneu Fácil em frente ao depósito dos Correios, telefone 3631-3149. Abasteça com qualidade, seu Itajaí, Tinão. Comodidade dos Postos Cruzeiro do Sul. Andaiás Centro, minha amiga Tina. Postos Cruzeiro do Sul é o combustível mais limpo da cidade. Sempre tem um pertinho de você. Associados PLAF possui atendimento 24 horas, assistência funeral, nas questões burocráticas, homenagens, benefícios, acolhimento e atendimento humanizado. PLAF, plano familiar cuidando de você para além da vida. Mensagem na Avenida Luiz Argolo, 7536313515 ou 759-9981-3515. Os dois finais 3515. Um é 3631, o outro é 9981. Certo? Café Seu Jorge, puro, cheiroso, gostoso, uma delícia de café. Muito café hoje, viu, Betão, para cima, Bahia e Fluminense. Tirando, vamos ao intervalo, vamos ao esporte 1 e 2, Ita. Isso, Mário, isso mesmo. A sequência é essa mesmo. Vamos lá então, vamos ao intervalo, vamos ao esporte 1 e 2 na Bahia, no Brasil, Anael, gente, galera, pela rádio da FM, Rádio Sol do Brasil. Estamos apresentando Andaiá Urgente 97,1 Andaiá FM. E aí, ô subida, vamos vencer a pandemia. A segunda dose da vacina é bom pra você, é bom pra Bahia. Olha lá quem vem lá, meu povo. Não foi fácil, a gente viu, mas vacina chegando na Bahia. Melhor governo do Brasil. O corona é um vírus danado, mas Bahia tudo forte, vai pra cima. E com fé e com trabalho dobrado, tá chegando pra gente mais vacina. Tá chegando pra todo baiano, é pra bater no peito e dizer: